Estamos aqui de volta hoje, quarta-feira, em pleno coronavírus, em plena tragédia planetária, para falar de geografia. Estes vídeos que nós vamos postar nas quartas-feiras, então, têm por objetivo discutir a ciência geográfica propriamente dita, seus métodos, seus discursos, suas possibilidades, e para isso vamos trabalhar não só a literatura que envolve diretamente discutir, os fundamentos da geografia, mas também usar de exemplos aqui, exemplos ali, para que a gente possa exercitar um pouco essa nossa relação com um campo de conhecimento milenar, com tradições das mais atravessadas e superpostas, e muito bem. E temos muito a discutir, quer dizer, assim como a discussão dos outros vídeos, que é a questão da instituição escola, que é uma discussão sem fim. Essa também que nós estamos começando aqui, ela, a princípio, não tem fim. Nós vamos abordando, então, diversos aspectos desse processo. Hoje nós vamos iniciar essa nossa série de vídeos, tendo como ponto de partida como que essa discussão sobre a geografia vai tomando o formato que ela tem hoje no Brasil. E, portanto, como todos os autores que trabalham com isso, vamos fazer uma espécie de retomada do que ocorreu com a geografia brasileira nos anos 70, isso que ficou sendo chamado genericamente de geografia crítica, e os desdobramentos, as coisas que ocorreram a partir daí, principalmente tendo como foco, como liderança central, a Associação de Geógrafos Brasileiros, onde essa associação, a AGB, como nós costumamos chamá-la, nos permitiu, vamos dizer assim, viabilizou os caminhos para que diversos atores e autores se cruzassem pelo Brasil, e com pessoas também de fora do Brasil, para trocar ideias, para sedimentar processos, discursos, leituras, possibilidades, para o enfrentamento político, para questões da mais alta importância no que se refere à construção do conhecimento científico em nosso país. De alguma maneira, esses anos 70, que vamos dizer assim, representa o final, os pontos mais débeis da ditadura militar, de como ela foi se esvaindo enquanto uma força política capaz de se garantir no poder por mais tempo, criando então as condições para o que nós chamamos de processo de redemocratização, a tal da anistia ampla, geral e restrita, com todas as suas dificuldades, com todos os seus problemas e com toda a tradição que ela acaba preservando e que nos leva às crises políticas que hoje vivemos no Brasil. Mas, de qualquer maneira, naquela época não tínhamos muito claro tudo isso, obviamente, e fomos fazendo as coisas da melhor maneira que nós entendemos, ou dentro da correlação de forças em que as elites políticas no Brasil impunham a todos, e que algumas coisas as esquerdas recuaram, outras coisas avançaram. Muito bem, mas isso é outra história, é outro tema. O que nós estamos aqui é envolvendo essa discussão na própria discussão da geografia, de como a geografia foi entendida nos anos 70, final dos anos 70, e como tudo isso surge no Brasil, principalmente com a mudança nas direções, no estatuto, na maneira de agregar sócios da própria AGB, o que nos levou, portanto, a uma associação extremamente importante entre o movimento estudantil na época, que estava profundamente envolvido com a derrocada da ditadura militar, e os movimentos acadêmicos, as formas de organização acadêmica, enquanto uma associação de classe, como no caso da AGB, que vai, digamos assim, no seu campo corporativo, trazer para dentro de si os professores do ensino
da escola básica, não é? Os pesquisadores das universidades, que lá já estavam desde o seu nascimento, e os estudantes do ensino superior, não é? Que estivessem, de alguma maneira, todas as pessoas interessadas no discurso geográfico. A grande questão foi essa foi a grande mudança a partir de 78, 79 que aconteceu na GB e que permitiu então uma discussão extremamente rica, com muitas variáveis, com muitos debatedores, com muitas ideias. Algumas foram ficando para trás, outras se consolidaram, outras tiveram o seu ápice, depois desapareceram, e assim como acontece com qualquer campo do conhecimento, não é? A geografia também tem a sua história. De qualquer maneira, o que eu gostaria de realçar para dar início a essa nossa discussão é que nessa época surge um certo tipo de literatura, cujo fundamento, de alguma maneira, estava diretamente relacionado com a necessidade de explicar o que era a geografia, ou o que é a geografia. Isso é interessante, não é? Quer dizer, de alguma forma, a grande questão que envolveu os anos 70 estava, digamos, os anos 60, 70, e de alguma maneira se envolve, digamos, no embate com o objetivo de fazer a crítica à geografia clássica, no sentido, principalmente, a geografia clássica francesa. Quer dizer, os franceses passam a fazer a sua autocrítica e, de alguma maneira, as nossas tradições no Brasil, principalmente na Universidade de São Paulo, com raízes muito profundas, né, com o pensamento geográfico francês, vai repercutir, né, vai se tornar uma espécie, num primeiro momento, de caixa de ressonância e depois vai criar os seus próprios discursos, as suas próprias leituras. De alguma forma, creio que o principal, ou um dos principais pontos de partida dessa discussão está justamente na discussão sobre a tal da geografia ativa na França, não é? Encabeçada por Pierre Georges, mas não só, não é? E que vai produzir um livro, não é? Como estamos mostrando aqui, que é uma discussão, uma grande discussão sobre essa tal dessa geografia ativa. Em linhas gerais, a ideia de uma geografia ativa está diretamente relacionada à ideia de combater uma geografia inativa, isto é, alguém que se auto-identificar como científico, por se auto-identificar no campo da neutralidade científica, não assume de forma clara as suas questões de caráter ideológico. Então, quando se pensa numa geografia ativa, se pensa num geógrafo que não só entenda do que acontece com o relevo, com o clima, com a sociedade, com as populações, ou seja lá com que tema seja, mas que consegue e que interfere de tal maneira que permita às pessoas a compreensão das relações políticas, econômicas e ideológicas que estão diretamente envolvidas com a dimensão geográfica do mundo. Então, a ideia de uma geografia ativa, ela tem esta nomenclatura com o objetivo efetivo de fazer uma crítica à geografia inativa, à geografia morna, digamos assim, aquela que não assumia o caráter político do seu discurso. Isso é extremamente importante, até porque vai se desdobrar em muitas reações a partir daí. Lembremos que, ao mesmo tempo, a partir da Inglaterra e depois dos Estados Unidos, está nascendo e se desenvolvendo e se consolidando a tal da New Geography, a geografia quantitativa, teorética quantitativa, como se chamou no Brasil, e que será também um ponto de inflexão e de crítica extremamente importante para o desenvolvimento da geografia brasileira, até porque este tipo de leitura será assumido pela geografia institucional, digamos assim, enquanto um elemento fundamental das leituras que o Estado brasileiro vai fazer sobre o desenvolvimento da sua economia, sobre o processo de deslocamento e de, vamos dizer assim, de distribuição das suas populações, e assim sucessivamente, né? Da produção agrícola, da produção fabril, da formação das cidades e tudo mais, principalmente a partir do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, como ficou
conhecido. Muito bem. Nesse sentido, então, Pierre Georges, Kaiser, não é? Até Lacoste, de alguma maneira, estão saindo aí da sua militância, digamos assim, dentro do Partido Comunista Francês, não todos eles, mas alguns deles, não é? E tentando, a partir dessa concepção, trazer para a geografia a responsabilidade social do seu discurso. Isso vai se desdobrar num livro que, um pouco mais à frente, será feito pelo Lacoste e que vai tentar, então, discutir uma função para a geografia. Diferente de uma ideia geral da geografia ativa, vai se discutir do ponto de vista de um certo tipo de funcionalidade. A ideia, então, que domina o livro do Lacoste, não é? Que a gente pode ver por aqui, é a ideia de que a geografia serve, antes de mais nada, para fazer a guerra, um livro dos anos 70, e que, de alguma maneira, vai ter uma importância muito grande nessa discussão. Este livro será publicado na França, depois em Portugal, e teremos algumas dificuldades já por volta de 1977, 78, de produzir esse livro no Brasil, e a Associação de Geógrafos, então, acaba fazendo uma espécie de edição pirata desse livro nessa época, e vai nos colocar, então, um embate extremamente importante para todos nós. A ideia, então, de que a geografia, ou os discursos geográficos feitos pelas Forças Armadas, pelos empresários, pelos professores, de alguma forma, todos eles tinham por função a dominação das pessoas, digamos assim, o controle das sociedades, a exploração dos trabalhadores e assim sucessivamente. Algumas categorias da geografia serão colocadas em xeque, como no caso da ideia de região como uma categoria obstáculo, né, que será traduzido no Brasil como um conceito obstáculo, não é? E que também vai se falar um pouco sobre o Marx e a ausência dessa discussão sobre a noção de espaço em Marx. Isso já mais ou menos vai dominar o embate quando este livro chega ao Brasil e vai fazer parte, então, das nossas discussões, da discussão do movimento estudantil, da discussão do embate que acabamos desenvolvendo com os professores, com os geógrafos que apareciam nesta época, no nosso modo de entender e na nossa luta contra a ditadura militar, apareciam como pessoas, digamos assim, reacionárias. Usamos muito os textos de Pierre Georges, usamos muito os textos e principalmente este livro de Lacoste, não é? Na tentativa de dizer, então, aos pesquisadores da geografia e àqueles que tinham o controle sobre a Associação de Geógrafos, que eles, na verdade, estavam a serviço de enganar as pessoas ou de criar as condições para que se desenvolvesse um planejamento de dominação, tanto por parte dos militares como por parte dos grandes empresários, não é? Tal como Lacoste nos ensinava no seu livro. É assim que chegamos aos anos 80. Uma mudança nos estatutos da GB, uma incorporação extremamente importante de pessoas e de público, um declínio da capacidade de dominação da ditadura militar, criando então vazios de poder que estavam sendo dominados ou sobre o qual se tentava algum tipo de controle por parte do movimento sindical que se explodia no ABC paulista, não é? E o movimento estudantil no Brasil inteiro saía às ruas para reivindicar então a democratização do país. E, em meio a tudo isso, nós da geografia produzíamos uma série de textos, inclusive um deles que saiu somente 2 revistas dessa, né, que foi a Território Livre e que foi produzida por estudantes, não é, com textos de Rui Moreira, com textos de Milton Santos, não é, do Antônio Carlos Robert de Moraes, não é, e outros. Então essas revistas, esses textos, essa coisa bastante amadora, muito, não é, envolvida com a relação entre as pessoas, o mundo e a luta política, vai nos levar então a 2 textos com os quais vou citá-los e nós vamos então encerrar este primeiro vídeo. Acho que um deles
que vai surgir no comecinho dos anos 80 e que teve um papel extremamente importante, vamos falar muito dele daqui para frente, que é o texto aqui do Rui Moreira, o tal do Que é Geografia, publicado naquela coleção Primeiros Passos da Brasiliense e que já teve aí até uma segunda edição com uma segunda versão. E um texto que também fez lá o seu sucesso num outro campo, né, ideológico, num outro campo do conhecimento, e que é o Geografia Pequena História Crítica, aqui produzido pelo Antônio Carlos Robert de Moraes, né, e que vai, de alguma maneira, sobreviver aos tempos, está até hoje aí no mercado e produzindo e sendo lido e sendo discutido e sendo entendido como um ponto de partida para a compreensão da geografia. De alguma maneira, então, nós temos aqui 4 livros importantes, né? O da Geografia Ativa, com o grupo do Pierre Jorge, o livro de Lacoste, não é? O livro de Rui, o livro do Antônio Carlos Robert de Moraes. Esses 4, não é? A partir de pressupostos mais ou menos semelhantes e em alguns pontos absolutamente diferentes, vão fazer parte deste imaginário. Teremos de discutir no próximo vídeo, ou pelo menos colocar em evidência alguns outros textos, principalmente o que vai também fazer parte do nosso imaginário, principalmente a produção de Milton Santos, mas de qualquer forma, vamos deixar isso para o próximo vídeo, né? Para a próxima quarta-feira. Espero que vocês cliquem aí e se coloquem aí para se registrar nesse canal e dê aí os seus comentários e nos diga, faça perguntas. Nós estamos aqui não exatamente para respondê-las, mas para debatê-las, não é? Essa é a questão fundamental, afinal de contas estamos trabalhando ou estamos tratando de um campo do conhecimento e não de uma ortodoxia. Então, assim, nesse sentido, vamos debater, vamos trocar ideias, vamos ver se a gente consegue amadurecer um pouco mais, né, esta grande história que é a história do pensamento geográfico brasileiro e do pensamento geográfico de uma maneira geral, a maneira então como entendemos, né, o mundo a partir das nossas perguntas, com as nossas ferramentas e as respostas que somos, então, capazes de oferecer. Um abraço a todos, né, espero que gostem, espero que dialoguem com a gente e que a gente, então, continue esse trabalho. Até mais, até sexta-feira, quando a gente volta aí a falar de Base Nacional Comum Curricular, essas coisas todas. Vamos aqui para o segundo episódio dessas nossas exposições, discussões, possibilidades sobre a questão da construção do pensamento geográfico no Brasil, não é? Coisas que a gente começou na quarta-feira passada e que, como eu prometi, hoje nós vamos avançar um pouco. Pensamos em 4 textos fundamentais, que foi o nosso ponto de partida: o Geografia Ativa, o Geografia Serve Antes de Mais Nada Fazer a Guerra, o que é Geografia do Rui e o Pequena História Crítica, então, do Antônio Carlos Robert de Moraes. Muito bem. Então, nesse sentido, né, estávamos comentando que tudo isso se insere dentro de um contexto social, político, muito específico. Essas coisas não surgiram do nada, esses dilemas ou essas possibilidades não surgiram do vazio. Na verdade, há aí uma preocupação que não é só da geografia, de todos os campos do trabalho, do conhecimento, em colocar perguntas e a busca de respostas para o que já tinha se tornado algo absolutamente anacrônico em nosso país, que era a ditadura militar. Muito bem. Nesse sentido, acho que alguns aspectos também devem ser levantados aqui. Acho que o primeiro deles é retomarmos um pouco a ideia do vídeo anterior, onde nós estávamos comentando que o texto de Lacoste tinha uma certa preocupação de caráter funcional, isto é, para que serve a geografia? A grande questão é que,
de alguma maneira se imagina a resposta à serventia, né? Quer dizer, se eu respondo para que a geografia serve, eu respondo o que é a geografia. Okay? Então, nesse sentido, há uma certa preocupação, não é, que vai dominar uma parte desse embate. Mesmo o Rui Moreira, nessa época, escreve um texto extremamente importante para o momento, que ele intitulou de A Geografia Serve para Desvendar Máscaras Sociais, um texto que nós publicamos na revista Território Livre, que eu já comentei no vídeo passado. Esse texto, assim como dialoga, mas também se confronta, né, tenta redefinir a discussão do ponto de vista desse sentido. Quer dizer, afinal de contas, a geografia existe, sobrevive aos tempos, sobrevive aos séculos, existe como uma disciplina escolar, né? Existe como um discurso de formatação, organização e de planejamento de Estado, e mais então, para que serve a geografia? Né? No meio desse contexto, ela sobrevive, é preciso dizer para que ela serve. Claro que a ideia de Lacoste de que ela serve para a guerra, ou a ideia de Rui de que ela serve para desvendar máscaras sociais, estão associados a embates relativamente diferentes, mas ambos os textos estão muito inseridos no embate de uma determinada época. O fim da Guerra do Vietnã, momentos extremamente importantes da Guerra Fria, o fim da ditadura militar, bom, no Brasil. Então essas coisas se estabelecem como conjunturas importantes, né, para que esses textos tivessem sido produzidos e tivessem lá a sua repercussão. Mas, por outro lado, está lá o movimento de estudantes, o movimento de professores, um pouco mais incipiente ainda, mas já existente, não é? Ou os próprios acadêmicos lá discutindo, né, o que é que ia acontecer com a geografia. E em 1978 vai ocorrer, ou acaba ocorrendo, não é, um congresso da Associação de Geógrafos em Fortaleza, muito citado em toda a literatura que conta a história recente da geografia brasileira, cita este congresso da associação. E é justamente neste congresso que se inicia, então, a mudança de estatutos, o que do ponto de vista formal, institucional, permite, então, uma oxigenação, às vezes até asfixiante, não é? Do que era a GB, e que provoca então a saída raivosa de muita gente de dentro da instituição, o boicote de muitos outros, a luta, não é? Assim, todos nós, para, no caso, os professores que tentavam se preservar, né, dentro desse processo todo, acabou chamando todos os estudantes e professores e tudo mais que provocaram essas mudanças, né? Passamos a ser todos comunistas e pessoas terríveis. Bom, suma, fomos acusados e, como normalmente acontece nesses momentos, a acusação de ser comunista vira uma coisa extremamente importante. Mas, de qualquer forma, a grande questão é que esta luta política vai se desenrolar, e é justamente neste encontro, não é, que acontece em Fortaleza que reaparece para dentro, vamos dizer assim, em caráter nacional, não é? Uma das figuras que vai ser emblemática dentro dessa discussão sobre a geografia, que é a figura de Milton Santos, e que vai apresentar então o seu livro Por uma Geografia Nova, um texto extremamente importante que tem como ponto de partida fazer a crítica à nova geografia, ou a New Geography, não é? Como era conhecida na época, e tentar demonstrar então que esta geografia de caráter neopositivista era algo extremamente reacionário, que deveria ser superado, não havia ali uma consciência política, alguma coisa meio num embate que já vinha, não é, dos franceses, como eu já cheguei a colocar, principalmente a partir de Kaiser, de Pierre Jorge e tal. E que no Brasil vai ter um papel importante, é um texto importante para nós, não é? Vai
formar o nosso imaginário dentro desse debate, não é? E, ao mesmo tempo, surge no Brasil uma tradução do italiano do livro de Quaini chamado Marxismo e Geografia. O objetivo, nessa altura, então, é determinar qual teria sido o papel, não é, da literatura produzida pelo Marx do ponto de vista da discussão geográfica. Acontece que esse embate, como nós vamos voltar a isso muitas vezes, mas só para iniciar a nossa conversa, esse embate ele não tem exatamente a característica de se relacionar com a categoria geografia, não é? Isto é, com um campo do conhecimento. O grande problema e o grande dilema que vai mais ou menos permear toda essa discussão é que ela se desloca para uma discussão sobre o conceito de espaço. Então, a grande crítica que o Lacoste faz no Geografia Serve Antes de Mais Nada para Fazer a Guerra é que o Marx não discute espaço. A grande questão, ou a grande resposta que Quaini dá neste momento é que Marx sim discute o espaço. Existe uma relação extremamente importante entre o pensamento marxista e a geografia. Quaini vai colocar uma série de exemplos com relação a isso, não necessariamente que Marx tenha construído um conceito de espaço em algum ponto dessa literatura, mas porque, no final das contas, Marx trabalhou, assim como Engels, principalmente no livro dele sobre a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, mas não só, a discussão do ideologia alemã sobre a relação entre cidade e campo, né, essa coisa toda, e mesmo no Capital, quando Marx tenta desenvolver os seus exemplos, esses exemplos sempre terão um caráter topológico, na escala dos países, na escala das estruturas produtivas, né, da questão do campo e tudo mais, mas de qualquer maneira tudo isso vai fazer parte, né, dessa condição, né? Então, Quaini usa de exemplos de caráter, né, vamos dizer, da maneira como Marx trabalha essas relações, essas identidades topológicas dos processos e das relações sociais, e diz que Marx realmente discute espaço. Lacoste diz que não, Rui Moreira vai dizer que a geografia é uma ciência social, outros mais clássicos dentro do Brasil vão dizer que não, que a verdadeira geografia, a geografia científica é a geomorfologia ou coisas desse tipo, e está dado então o ambiente onde todos nós estávamos tentando saber o que era essa tal dessa geografia. O que nos chama muito a atenção é que essas proposições, e isso nós vamos ver já na próxima quarta-feira, elas de fato criam uma grande dificuldade, porque ao se discutir que a geografia servia para isso, servia para aquilo, ou que Marx teria ou não discutido geografia, ficou um grande dilema a ser resolvido. E esse dilema a ser resolvido era justamente o ponto de interrogação sobre o que, no final das contas, é a geografia. Estávamos num embate politicamente importante, a sociedade brasileira num processo de transformação que iria resultar na história do Brasil tal qual nós já conhecemos daí para frente, a AGB iria se tornar uma das instituições de caráter científico que mobiliza a maior quantidade de pessoas dentro do Brasil nos seus congressos. Chegamos a ter congressos com quase 7 mil pessoas e coisas desse gênero, não é? Enfrentando todas as dificuldades que, qualquer campo do conhecimento enfrenta num país como o nosso. Então, nesse sentido, este embate, né, este ponto de partida que vai ter na literatura, o Quaini de um lado, Milton de outro, Rui Moreira de outro, Antônio Carlos Robert de Moraes de outro, os franceses Lacoste, Pierre Georges de outro, digamos assim, esse complexo, não é? Vai nos permitir, então, resgatar autores desde Caio Prado, não é? De Caio Prado Júnior, até os já clássicos, né? Assim, o Aziz Absaber, não é? Trazer essa discussão. O Rui, muito tempo depois,
vai resgatar isso com maestria, né? Esse contexto todo, né? Então, nesse sentido, né, este movimento é que nós vamos discutir então na próxima quarta-feira e ver se de alguma maneira o ponto de partida deste movimento tem alguma resposta, alguma pista, né, sobre o que no final das contas é a geografia. Muito bem, temos de parar por aqui, vamos, não é, na próxima quarta retomar o nosso tema. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo acompanhamento, espero que mandem aí perguntas, questionamentos e coisas desse tipo, para que a gente possa, então, continuar a nossa conversa. Ontem tivemos lá o podcast, né, sobre os índios avacanoeiro, não é? E espero que vocês tenham gostado. Mandem aqui as perguntas para que eu possa veicular e colocar de novo, né, os nossos entrevistados no meio da roda, ok? Muito obrigado a vocês, até sexta-feira. Sexta-feira a gente volta com a discussão sobre escola, né? E na outra quarta retomamos então este nosso papo sobre a geografia. Um abração e até mais. Olá amigos, hoje é quarta-feira, novamente, dia de discutir geografia. Antes de começarmos, queria pedir desculpa a todos os que têm acompanhado esse canal, porque no final das contas, no vídeo de quarta-feira passada, chamei ao encontro de Geografia de Fortaleza de Congresso. Considerando aí que existe uma diferença extremamente importante nos estatutos da associação, separam, digamos assim, os congressos acontecem somente de 10 em 10 anos, então, e tem outros objetivos até jurídicos diferentes. Chamar o encontro de Fortaleza de Congresso foi uma incorreção da minha parte. Bom, peço desculpas a todos que acompanham aqui e que trabalham, né, e que refletem sobre essa questão do pensamento geográfico brasileiro. E, de qualquer maneira, vamos diretamente ao nosso assunto de hoje, não é? Quer dizer, no meio daquela confusão toda, não é? Ou daquela tensão, mais tensão do que confusão, que foi criada no final dos anos 70, não só na geografia, mas em basicamente todos os campos do conhecimento, numa luta que dentro do Brasil se travava contra a ditadura militar, vem uma série de questionamentos de produções, como já citamos. A principal questão para nós hoje é justamente aquilo que foi proposto. E, em primeiro lugar, a grande questão foi propor a ideia de que a geografia seria exclusivamente uma ciência humana. Existiria uma geografia humana e não existiria mais, ou deixaríamos de lado uma geografia física. No meio desse embate, alguns para cá, outros para lá, há uma resposta que foi elaborada por Neil Smith, extremamente importante, onde Neil Smith nos propõe que não existiria, na verdade, nenhuma geografia que não tivesse fisicidade. A geografia é necessariamente uma ciência da fisicidade, porque, independentemente dos fenômenos sobre os quais nos debrucemos, ele sempre deve ter um caráter de materialidade com o qual nós nos relacionamos e sobre o qual nós devemos refletir. De alguma maneira, portanto, diria que a grande proposta, né, desse momento seria acabar com esta divisão entre a geografia física, a geografia econômica, a geografia humana, este movimento tripartite, não é? Que de alguma maneira acaba fragmentando toda a estrutura discursiva. Rui Moreira chega a levantar com bastante precisão esse tipo de coisa, onde ele vai nos afirmar então que a nossa geografia física, o nosso relevo, não tem pessoas, não tem gente, e as pessoas da nossa geografia não existem em relevo nenhum, e a nossa economia também não se realiza nem como lugar, nem como relevo, nem como sociedade, nem como coisa alguma. Na verdade, criamos um grande discurso muito voltado a uma noção de física associada à física, ao legado, né, do pensamento físico de Newton, e uma ideia de humanidade do legado do positivismo clássico, não é? E uma ideia de economia
que no máximo atinge Adam Smith. De qualquer maneira, claro, não estou dizendo que Rui escreveu essas coisas, sou eu aqui já colocando as minhas conclusões sobre tudo isso. Mas, de qualquer maneira, o que está colocado é que a nossa proposta, naquela época, era a construção de uma geografia, não mais do que uma geografia, não 3, nem 4, nem 2, uma geografia. Mas como seria isso? Como retirar da geografia os seus adjetivos, as suas adjetivações? Que diferença existiria, então? Como fazer isso? Com que ferramentas construir perguntas e buscar respostas de uma geografia que já não teria nas raízes francesas, nos grandes embates que vieram, principalmente de Febvre, de Lablache e outros, para chegarmos a algum ponto em comum. Muito bem, esta coisa ela se desenrola e existe então um certo campo, né, de pessoas, debates, associação de geógrafos falando para tudo quanto é lado, em que o objetivo então, ou a geografia teria muita importância, seria uma ciência insuperável, insubstituível, porque seria a única, ou talvez, no limite para os mais tranquilos, uma das poucas que juntariam então natureza com sociedade. Essa ideia sempre ficou muito no alto, né, ou no ar, porque no final das contas fica muito difícil a gente imaginar algum campo do conhecimento que não faça essa junção, ou não tenha as relações, ou a própria sociedade, ou o pensamento que envolve as cosmologias, né, das sociedades, como fundamento da sua própria reflexão. Sem dúvida nenhuma, pensarmos do ponto de vista da astrofísica, da química, da biologia, da geografia, ou da história, ou da antropologia, ou seja lá de que seja, a grande questão é que todos nós somos seres humanos pensando sobre nós mesmos, sobre o que pensamos sobre as coisas, o que sabemos das coisas e por que queremos saber mais dessas coisas. Porque no final das contas os buracos negros nos interessam tanto, assim como nessa altura da história da humanidade, o que faremos e como vamos compreender e como vamos intervir numa situação como esta provocada pela presença do coronavírus, Covid-19 e coisas desse tipo. Essa ideia de que natureza e sociedade elas só se juntam no discurso geográfico é algo que também um pouco anacrônico, não é? Eu diria até anatópico, se for a questão. De qualquer forma, a ideia que também se desdobra nesse momento é que seria a geografia uma ciência social, algo extremamente importante enquanto afirmação, não é, da época, porque no final das contas todos queríamos, ou pelo menos uma das vertentes ou algumas das vertentes da geografia estávamos exigindo de todos os geógrafos que se posicionassem politicamente, que dessem as caras para dizer o que afinal de contas pensavam da violência, da censura, da miséria, da exclusão, do racismo, do machismo, ou seja lá o que seja, dos projetos de sociedade, daquilo que poderia vir, o que não poderia vir, da questão urbana, da questão agrária, das diferentes questões que se desdobram daí. Muito bem, é de fato extremamente importante, mas o problema que acabou se desdobrando disso tudo é que o fato da geografia ser uma ciência social não explica a geografia, não estabelece para nós que ferramentas devemos utilizar e em que medida aquilo que nós estamos dizendo não é sociologia, não é antropologia, não é história, não é nenhuma das outras ciências sociais. O que faz do discurso geográfico ser geografia? Afinal de contas, discutir a sociedade, será que discutir população, migração, coisas desse tipo, os problemas urbanos de toda maneira, isto faz com que seja geografia? Discutir população é geografia? É mesmo? Por quê? Porque não seria simplesmente demografia? Porque, afinal de contas, a ideia, não é, de discutir um determinado tema, esse tema, por ser uma tradição da ciência geográfica, mais ou menos consolidada,
faz do discurso um discurso geográfico. O que é que tem ali que me permite dizer que aquilo é geografia e não outra coisa? Isto é extremamente importante dentro da discussão, porque no final das contas, essa identidade faz com que a gente saiba como fazer aquilo que nós queremos fazer. Isto é, produzir reflexões geográficas sobre o mundo com o qual e no qual, né, nos convivemos e relacionamos e sobrevivemos e existimos. Portanto, também aí essas coisas se tornam confusas, não é? Sem muito o que dizer. O resultado de tudo isso foi entre outras coisas, não é? Mas o que mais importante foi identificar que para superar todas as dúvidas teríamos que dizer ou afirmar que o espaço seria o objeto da geografia. Claro, problemas. Afinal de contas, sabemos que desde o século XV e XVI, nenhuma ciência, nenhum campo do conhecimento que foi sendo criado, desenvolvido, consolidado a partir de Copérnico fundamentalmente, fez qualquer tipo de discussão que não tenha uma relação com as noções de espaço e de tempo. Isso, portanto, não torna a geografia a proprietária do conceito de espaço. É por isso mesmo que chamamos o espaço estudado pela geografia de espaço geográfico. Mas em que medida chamar o objeto da geografia de espaço geográfico nos explica alguma coisa? Aonde isso nos leva? Afinal de contas, o que é espaço? E principalmente, o que é o espaço geográfico? E em que medida o espaço geográfico é diferente dos demais espaços? E em que medida ele é comum para que eu possa continuar chamando de espaço? Porque a palavra, a expressão, a categoria espaço tem alguns fundamentos. Claro, eles não são consensuais. Uma coisa é eu pensar espaço do ponto de vista do Kant, veremos isso depois. Outra coisa é pensar o espaço do ponto de vista de Hegel, por exemplo. Mas assim, e daí? Que opção nós tomamos? E por que temos que adjetivar esta categoria? Porque, no final das contas, um campo epistemológico se torna o adjetivo de uma categoria. E em que medida? Acho que é uma pergunta talvez um pouco mais direta e mais sensível, não é? Em que medida eu dizer que determinada coisa, o espaço, é objeto de uma outra, a geografia, quem diz o que é o espaço para que ele seja objeto da geografia? Não seria aí uma opção do sujeito? Não estaria ou não seria necessário que o sujeito identificasse o espaço para que o espaço se tornasse objeto desse sujeito? Porque no final das contas, o que é espaço? Estamos aí com uma série de perguntas e a grande questão é que no final das contas eu diria que passamos os anos 70, os anos 80 e os anos 90, talvez identificando com alguma clareza aquilo que nós não queríamos que a geografia fosse, mas com certeza criamos muitos dilemas e sem que a gente pudesse resolvê-los de uma forma clara e com um ferramental um pouco mais razoável. Eu mesmo, junto com Marcos de Carvalho e o Diamantino Pereira, digamos assim, copartícipe, né, da elaboração de uma coleção de livros didáticos cujo nome era Geografia, Ciência do Espaço. Assumimos tudo, assumimos todos, mas não sabíamos claramente ou não tínhamos muito claro, afinal de contas, o que, como se faz. Afinal de contas, o que é geografia? Acho que é importante a gente colocar essa discussão. Eu vou, hoje vocês vão ter já acesso a esse vídeo, não é? E com este vídeo nós estaremos também apontando para um debate que vai acontecer amanhã sobre escola, sobre ensino, um debate que está sendo promovido pela Universidade Federal de Tocantins, pelo professor Adão, não é? Depois pelos outros meios aí de comunicação. Eu passo para vocês as referências assim que eu tiver essas referências em mãos. Tá bom? Um abraço a todos, não esqueçam aí de se registrar, de curtir, em suma, essas coisas que são fundamentais para que a gente continue a nossa conversa. E dentro disso tudo, me mandaram assim as perguntas, o que é que vocês acharam desta confusão imensa que
eu acabei sistematizando e sintetizando nesse vídeo. Um abraço. E no último episódio desse, afinal de contas, o que seria a tal da geografia. E levantamos então até este momento alguns elementos históricos e no último vídeo um montão de questões difíceis e complicadas de se responder, afinal de contas. Nesse vídeo nós vamos tentar então fazer uma proposição, uma proposta que deve dirigir todo o nosso encaminhamento daqui para frente, tentando, na verdade, achar um caminho no meio da história do conhecimento, da história da construção das ciências, a identidade, aquilo que, de alguma maneira, faz com que a gente leia um texto e, sem que ninguém nos diga, a gente possa identificá-lo como geografia. Creio que, para que a gente não se alongue demais, o ponto de partida é, sem dúvida nenhuma, a ideia de localização. Assim como todos os fundamentos da geografia, desde os gregos, desde a ideia de corografia, né, que envolve os gregos, o que nós poderíamos dizer, antes de mais nada, é que a geografia é uma ciência que nasce muito longe da academia, muito longe da organização ou da reunião de sábios, gregos ou não. De alguma forma, é a necessidade, representa, digamos assim, a necessidade de todos os povos, em todos os tempos, de construir discursos que respondam a uma pergunta aparentemente simples, mas que nunca é, não é? Que é a pergunta nos seguintes termos: afinal de contas, onde eu estou? Esta pergunta é digamos assim, envolve relações extremamente objetivas com o mundo e que envolve a observação do nosso entorno, saber se temos árvores, prédios, ruas, ou simplesmente florestas, rios, montanhas, seja lá o que for, um sistema de referência, mas um sistema de referência que necessita, sem dúvida nenhuma, ser qualificado. Uma montanha, para que a gente responda onde estamos, não necessariamente me permite ou permite a qualquer um de nós saber, de fato, responder a esta pergunta. Porque, na verdade, ela precisa ser qualificada. É necessário que a minha relação com esta montanha, a minha relação com este conjunto de árvores, esse conjunto de ruas, ou seja lá o que for, esta minha relação seja, de fato, identificada. Isto é, eu preciso saber que significado tem para mim o conjunto de elementos que me permite responder onde é que, afinal de contas, eu estou. E, obviamente, que para que eu possa, então, identificar este conjunto de elementos, dar a este conjunto de elementos um significado, eu preciso saber onde essas coisas estão. Então, na verdade, o estar das coisas é que me permite, então, o reconhecimento do meu próprio estar no mundo. E o meu estar no mundo, de alguma maneira, é o que me permite saber onde estão as coisas. Esta relação com o mundo, este onde das coisas, não é? Esta pergunta fundamental é que me permite não só dizer que algo está a 2 ou 3 metros à minha direita ou esquerda, a tantos quilômetros acima ou abaixo do meu próprio corpo, ou em que situação se encontra nesse sentido, o que nos permite dizer então que papel cada um dos elementos que fazem parte da referência, né, do meu estar, na verdade, qual é o papel que essas coisas têm no sentido de se constituir como um processo que tenha uma identidade específica. Isto é, este processo é aquilo que me permite reconhecer que estou em casa, ou que estou no trabalho, ou que estou de quarentena, estou aqui em casa, mas numa situação extremamente peculiar, não é? Que eu estou num país ou noutro, que eu estou numa cidade ou noutra,
que eu estou na rua ou que eu estou, escondido dentro de um centro comercial. Afinal de contas, onde estou? E esse onde estar, que envolve, portanto, a identidade dos povos, não é? Envolve saber se estou sob risco ou não, se estou tranquilo, se estarei aqui, digamos, exposto a algum tipo de predador, seja ele microscópico como um vírus, seja ele monumental, não é? Como as armas e os canhões, ou seja lá o que for, que estão distribuídos pelo mundo todo, não é? Fazendo a guerra de alguma maneira, este estar nos lugares e que me permite, então, reconhecer-me enquanto pertencente a um determinado processo. E este processo, reconhecê-lo a partir da distribuição dos elementos que o compõem e da minha própria posição no interior desses elementos, é efetivamente o que chamamos de geografia. O problema, portanto, não está na definição do objeto, o problema está na pergunta do sujeito. O que é que eu quero saber quando eu quero saber da geografia? Quero saber o quê? Afinal de contas, eu quero saber, na verdade, o onde das coisas. O onde das coisas no sentido de saber o onde de mim mesmo, o onde do povo ao que pertenço, o onde das relações no qual eu estou inserido. E, portanto, quando eu quero saber o onde do meu povo, eu preciso saber o onde dos demais povos. Eu preciso saber onde estão os inimigos, onde estão os amigos, onde estão aqueles que eu devo e que me parece extremamente importante proteger ou atacar, ou seja lá o que for, de alguma maneira, o onde das coisas, que estabelece então um conjunto de estruturas discursivas que vai me dizer então a direção do meu corpo, a ideia de estar à minha direita, à esquerda, acima ou abaixo de mim, à frente ou atrás. Exatamente que direção é essa? Que sentido tem isso? O que é perto e o que é longe? O que é grande e o que é pequeno? Mas as coisas são grandes ou pequenas no interior de um determinado processo que eu consigo reconhecer. É este processo, a partir da localização dos elementos que o compõem, que nós chamamos, então, de geografia. E não estou dizendo isso relacionado à geografia acadêmica, à geografia pós-kantiana, aquilo que o Kant acabou criando após o terremoto de Lisboa em 1755 e a sua ideia de uma geofísica. Não é disso que eu estou falando da geografia enquanto um discurso de reconhecimento dos povos, que em muitos povos, a partir principalmente da condição que os gregos tiveram de sistematizar isso por escrito, de dar um nome a determinados tipos de pensamento, de questionamentos, de busca de respostas, não é? E que os povos foram chamando de geografia e se disseminou com os processos coloniais, não é, como um nome desse tipo de discurso, mas independentemente de qualquer coisa, independentemente do vocábulo, independentemente do nome que damos, não existe nenhum povo que nós saibamos que não tenha de fato se perguntado onde estão. E onde estão é sempre um onde está em relação a algo, em relação aos astros, em relação aos povos, em relação aos riscos, em relação ao lugar da água, ao lugar do abrigo, ao lugar onde eu posso simplesmente sofrer um ataque e acabar sendo destruído pelos meus inimigos, sejam eles outros animais, sejam eles outros povos, sejam eles outros pensares. Nesse sentido, então, a ideia de geografia ela começa muito antes de ter este nome. Como diria Lefebvre no seu clássico e muito clássico livro Lógica Formal, Lógica Dialética, que vocês podem ver a capa aqui, não é? Eu acho que, inclusive, esse livro está esgotado no Brasil há muitos e muitos anos. Neste livro, logo no início, não é? Num pequeno
texto onde ele fala sobre a relação entre a árvore e a rede. Acho que vale a pena cada um ler por si e ver o que é capaz de tirar disso, mas Lefebvre começa justamente nos colocando uma proposta e uma provocação magistral, bíblica, porque ao invés de nos colocar que no princípio era o verbo, no princípio era Deus, ou no princípio era seja lá o que for, o caos, ou seja lá o que for, Lefebvre nos propõe que no princípio era o topos, e o topos é o lugar não é Deus, porque Deus não tem lugar. A grande questão para nós é que nós precisamos nos localizar. Sem isso, não sabemos quem somos, porque somos sempre numa relação, e toda relação, de alguma maneira, cria e se reproduz e se movimenta no interior de uma geografia. Portanto, não estamos aqui para fazer uma espaciologia, não estamos aqui para discutir se a geografia estuda a paisagem, se ela estuda a região, se ela estuda o território, ou se ela estuda seja lá o que ela estuda. Na verdade, a grande questão é nos perguntarmos o que é que nós queremos saber, que pergunta fazemos para o conhecimento e que tipo de resposta buscamos. Então, assim sim, nós estaremos em busca de uma geografia. Não necessariamente de esquerda, não necessariamente de direita. A grande questão até este momento não é exatamente esta. A grande questão é buscarmos nas próprias raízes, no interior e na profundidade das raízes, das necessidades sociais que criam um discurso, afinal de contas, por que fazer geografia? Por que estudar a geografia do mundo? Por que fazer esse tipo de discurso? O que queremos saber quando procuramos respostas geográficas para o mundo? O que queremos saber quando queremos saber essas coisas? Esta é a questão, e é a partir daí, então, que nos próximos episódios vamos começar a discutir as questões de ordem do método, os problemas com as categorias, o que é paisagem, o que é território, bom, essas coisas todas, mas isso a gente retoma na próxima quarta-feira, ok? Muito obrigado a vocês, mais uma vez, obrigado pelo apoio, obrigado por estarem acompanhando tudo isso, uma delícia, né? Desenvolver todo esse trabalho. Espero que me mandem comentários, não é? Me mandem aqui respostas, perguntas, problemas, bom, dúvidas. Estamos aqui para conversar, para debater, ok? Um abraço a todos e até sexta-feira, quando a gente volta com mais um pouco em torno da tentativa de responder o que no final das contas é ser professor. Abração, até mais.